Dr. Marcelo Pedreira na janela da Paulista para falar sobre febre. Dr. Marcelo, quando as crianças têm febre, é sempre sinal de que tem um problema com elas ou não? De vez em quando a criança está crescendo, tem febre e tudo bem. Na grande maioria dos casos, sim. Né? Na verdade, Isabel, só para a gente poder entender, né? A febre é uma manifestação que o nosso corpo faz contra algum processo de agressão. Quer dizer, ela faz parte do processo inflamatório. Seja uma infecção, seja uma inflamação que não chega a ser uma infecção, mas enfim, a febre é conhecido como um sinal de alerta para que nos mostre que alguma coisa não está indo bem com a criança. Muito porque você sabe que, diferentemente do adulto, da maioria dos adultos, a criança não consegue falar para nós o que está doendo, o que está sentindo. Então, quando a criança aparece para nós, seja no consultório, seja no pronto-socorro, com febre, é um sinal para que você comece a investigar de onde vem essa febre, de onde vem essa elevação de temperatura. É sempre de uma inflamação? Sempre. A febre faz parte de um processo inflamatório. Existem alguns casos, quando você tem uma elevação da temperatura, que não é decorrente de uma inflamação, mas que pode acontecer, por exemplo, num pequenininho que chega super agasalhado no consultório, no pronto-socorro, que ele tem uma hipertermia. Então, às vezes, um pequenininho tem uns 37,5, a mãe fala, é febre, aí você tira a roupa do bebê, a febre desaparece. Mas, sim, a grande maioria das vezes, quando você tem febre, é uma maneira que o organismo, inclusive, encontra para subir a temperatura do corpo e para criar até um ambiente ruim para certos vírus e bactérias que não gostam da temperatura muito alta do corpo. Então, é um alerta, na verdade. Então, estão certas as mães se preocuparem quando a criança tem febre? Estão certas. Né? E para isso é sempre bom um bom relacionamento com o pediatra, ou então, em alguns casos, uma febre prolongada, uma febre muito alta que assuste a mãe realmente procurar um pronto-socorro para poder tirar a sua dúvida. Mas a conversa com o pediatra da criança é fundamental, que muitas vezes a febre é um sinal de um processo inflamatório simples, que às vezes desaparece um dia ou dois e faz parte, por exemplo, de um resfriado leve. Você pode ter um resfriado, você levanta, o adulto mesmo, às vezes você levanta espirrando, com o nariz congestionado, com uma tosse, você faz uma febrinha ao longo do dia, processo inflamatório simples, que o corpo mesmo debera, não tem problema. Agora, febres prolongadas, febres que a gente chama de... O que é prolongada? O que é prolongada? 48 horas de febre. Veja, se a criança estiver bem em casa, vamos colocar exemplo, um resfriadinho. Tá o nariz escorrendo, o nariz obstruído, uma tossinha leve, mas bom estado geral, principalmente fora da febre. E a criança vai lá uns 2, 3 períodos de febre baixa é abaixo de 39 graus. Né? Por dia, você pode ficar tranquila, conversa com o seu pediatra, você dá alguns sintomáticos em casa, mas não precisa sair correndo para o pronto-socorro. Né? Por causa da uma febre, precisa... Não é isso. A febre faz parte de um processo que na maioria das vezes é leve. Você pode ligar para o seu pediatra, ele te orienta. Agora, uma febre que insista em durar mais de 2, 3 dias, às vezes até com poucos sintomas, mas a febre é um dos principais sintomas, aí realmente vale a pena uma investigação. E o limite dessa temperatura? Será que uma temperatura muito alta vai trazer um problema maior ou não tem nada a ver? Isabel, em geral, não. O que acontece é o seguinte, a febre quando sobe acima de 39 graus, a gente sempre fica um pouquinho mais atento, né, que pode denotar uma infecção, por exemplo, um pouquinho mais séria. Não quer dizer nada, obrigatoriamente, que seja. Tem muitos casos de infecções virais, por exemplo, que chegam a 39,5 até 40 graus. Mas quando a febre passa de 39, é sempre um alerta a mais para que você observe um pouquinho mais a criança. Agora, às vezes acontece febre de 40,5, 41 graus. Nesse caso, realmente os pais se apavoram e costumam correr logo para o consultório ou para o hospital, né? Mas até uns 40 graus, até nessa temperatura, é muito difícil que a criança tenha qualquer sequela. Não vai ter muito, porque a orientação é que quando a criança chega a essa temperatura, a gente medique logo a criança para tentar abaixar esse ponto. Mas o principal é o seguinte, aquela história, ter uma febre, não precisa desesperar. Lembrar, a febre é um sinal de alerta, que vale que você pegue o telefone e você ligue para o seu pediatra, ou eventualmente, se ele não puder, que você procure uma ajuda médica para tentar ver
de onde que está saindo essa febre. Ok. Né? Tá bom? Muito bom, muito obrigada, doutor. Every time we say goodbye, I die a little